Então, pessoal, bom dia. Nós vamos dar início à nossa sessão virtual de 2/6 de 2020, período da manhã, 9 horas da manhã, tá? Estão presentes na sessão os conselheiros João Maurício Vital, Fernanda Melo Leal, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Paulo Macedo Pessoa, né? Wilderson Boto e Fabiana. O Wilderson Boto e a Fabiana, eles estão como suplentes, substituindo as 2 vagas do colegiado que ainda não foram preenchidas. Então, a gente vai dar início à sessão da parte da manhã, 9 horas, de 2 de junho, e nós vamos iniciar pelo item 1. Só ressaltando que para a parte da manhã tem sustentação oral prevista para os itens 26 a 28, Citrovita Agropecuária. Mas a gente vai seguir a ordem da pauta. Então, item 1, a gente vai iniciar pelo processo Metalúrgica Acoreal Limitada, de relatoria do Paulo César Macedo Pessoa. Eu vou pedir para manterem os microfones desligados enquanto o relator lê o voto. E logo em seguida a gente inicia os debates, tendo em vista que não temos sustentação oral. Com a palavra o relator. Ok, nós temos um recurso voluntário contra o acordo que jogou o lançamento relativo a contribuições previdenciárias. O contribuinte foi cientificado em 23 de abril de 2009 e apresentou o recurso voluntário em 5 de junho de 2009, notoriamente intempestivo. Então, ele reitera as mesmas razões de defesa suscitadas na impugnação ao lançamento, aduzo que estaria juntando documentos comprobatórios às alegações, sem que, contudo, junte documento algum. Bom, com efeito, o sujeito passivo foi cientificado da decisão em data tal, vindo a interpor recurso em data tal, excedendo, pois, o prazo de 30 dias que dispunha praticar o ato processual. Constatada a intempestividade do recurso, que sequer discute a tempestividade em sede disciplinar, deixe de conhecê-lo. Esse é bem breve. Bem breve. Notoriamente tempestivo, sem preliminar de tempestividade. Sigo a ordem, então. O próximo é o processo do Antônio Rufino. A gente vai realizar a votação. Pessoal, alguma dúvida em relação à questão da intempestividade? Alguém tem alguma ponderação? Então, eu vou iniciar a votação. Doutor João, como vota? Não, eu tenho uma só questão. Tem uma dúvida. Repete, por favor, Paulo, as datas da ciência e da interposição do recurso? Só as datas. Só um minutinho. Bom, ele foi cientificado em 23 de abril de 2009 e interpôs recurso em 5 de junho de 2009. Está esclarecido, obrigado. Ok. Podemos colocar em votação? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Relator. Doutor Paulo? O doutor Paulo é relator. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Acompanho. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso voluntário, né? Isso. Item 2 de relatoria do Paulo. Eu só vou dar um prazozinho para vocês abrirem. Só me avisem se estão conseguindo abrir rapidamente o... Doutor João, pode falar. No dispositivo é importante colocar o motivo do não conhecimento. Em razão da intempestividade, exatamente. Pois intempestivo. Obrigada, doutor João. Item 2.
Todo mundo já abriu? Eu vou dar um tempinho sempre para abrir, porque é lento, né, a abertura do voto. Não sei se vocês conseguiram abrir o anterior. Aqui já abriu. Então, item 2 é Antônio Rufino de Pinho, recorrida Fazenda Nacional. Com a palavra o relator. Ok. Esse contribuinte possui 3 processos, todos decorrentes de contribuição social em face de arbitramento do custo da mão de obra em construção civil. Bom, ele alega que o imóvel em referência foi adquirido com obra já realizada em período atingido pela decadência. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, porque a obra teria sido construída antes, né? A decisão corrida já reconheceu a decadência parcial. Bom, eu rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva por se tratar de matéria preclusa, não foi arguída em sede de impugnação. No mérito, o recurso reitera as alegações da impugnação. Eu voto acolhendo os fundamentos da decisão de piso em vista do sujeito passivo não ter comprovado que a área construída do imóvel corresponde ao que for adquirido em 1976. Esse é o resumo da decisão recorrida, né? Então, seria não conhecer da preliminar de legitimidade e negar provimento ao recurso, porque ele não conseguiu comprovar a questão lá da área em 1970, não é isso? Que a área construída em 1976 é aquele alega, né? Uhum. Algum questionamento? Doutora Fernanda, pode falar. Não, a minha única dúvida, que parece ser muito simples, a minha única dúvida, eu fiquei pensando aqui, como é que ele conseguiria provar que aquela área existia em 1970? Ele poderia ter provado pelo valor, pela metragem da área construída na escritura pública, por exemplo, entendeu? Ou carnês de IPTU da época, comprovando que tinha aquela área construída naquela época, coisa do gênero, entendeu? Tá, eu não sabia qual seria a forma. É porque normalmente eles pedem, a primeira coisa que o recorrente pede é para alterar o valor do IPTU, né? O IPTU é uma das provas. A questão do imposto de renda também, se ele já declarava essa área no imposto de renda naquela época, né? São provas que você pode estar vendo na escritura, a verbação na escritura, né? Doutor João, gostaria de falar? Como é que foi a ordem? Foi doutor João e depois doutora Fabiana? Acho que... Doutor João, né? Doutor João. Não, é só essa questão, respondendo a pergunta da Fernanda, que a obra regular tem que ser registrada na prefeitura, então normalmente o IPTU resolve o assunto, né? Porque tem que registrar a planta da obra tempestivamente antes da construção. Da obra regular, obviamente. Exato, doutor João. Doutora Fabiana. Tem uma questão aqui que eu acho que talvez seja relevante, que é a questão da preliminar de legitimidade, ainda que não tenha sido suscitada antes, isso é matéria de ordem pública, ela pode ser alegada em qualquer tempo, ainda que não tenha sido objeto de discussão. Eu acho que talvez fosse o caso de rejeitar e não de não conhecer. Uma questão mais técnica, assim, eu acho. Doutor João. Fabiana tem razão. A matéria é de ordem pública. Então seria rejeitar. Se realmente for o caso de legitimidade, eu acho que é de rejeitar a preliminar, mas não de deixar de conhecer. Doutor Paulo. A rejeição vai ser pelo mesmo fato dele não ter comprovado que a área construída é anterior àquela data, entendeu? Correto? Doutor João, o senhor quer falar ainda?
Não? Podemos colocar em votação, então? O item 2 da pauta. Doutor Paulo, essa decisão vai se replicar para os outros, o item 2, o item 3 e o item 4? Isso. Tem alguma particularidade em relação aos outros? Então, são todos lançamentos decorrentes da mesma situação, entendeu? Então, O áudio falhou. eu contribuo. Está ouvindo bem agora? Agora sim. São todos desdobramentos da mesma situação de fato, das contribuições previdenciárias devidas. Não tem particularidade nenhuma na tese de defesa, entendeu? Que é legitimidade passiva e o fato da área já estar construída integralmente quando ele comprou o imóvel. Então, o fundamento é só esse para as duas teses. Eu fiquei só na dúvida porque foram desmembrados os processos. São contribuições diferentes? Porque me parece que são imóveis diferentes. Não, é tudo mesmo imóvel. Mas são contribuições diferentes. São contribuições diferentes, são os desdobramentos das contribuições sociais, né, em cada um deles. Ok. Então, podemos colocar em votação? Doutor João, como vota? Gostaria de olhar mais um pouquinho. Eu estou vendo aqui essa questão suscitada na preliminar, porque eu concordo com a doutora Fabiana, doutor Paulo, que podemos até rejeitar a preliminar de legitimidade passiva, que é que eu estou olhando agora. Mas ela precisa ser conhecida, porque é matéria de ordem pública. Não cabe preclusão nesse caso. No meu entendimento, não caberia preclusão. Eu já admiti isso, vou mudar o voto para isso. Desculpa, eu não prestei atenção. Então, você está mudando para isso, para rejeitar a preliminar. Para isso. Então, acompanhe. Acompanha? Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanha o relator. Doutor Boto? Com o relator. Doutora Fabiana? Acompanho. Eu acompanho o relator. Então, ficou acordo aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de legitimidade passiva e negar provimento ao recurso? Isso. Ok? Ok. Eu vou reproduzir, então, em relação aos demais. Só foi essa preliminar, né, Paulo? Só essa. Podemos seguir? Vamos para o item 5. Eu vi que são itens 5, 6 e 7. Francisco de Paula Neto Junqueira, de relatoria do Dr. Paulo. Vou abrir aqui o voto, vou dar um tempinho para todo mundo abrir. A gente pode abrir pelo item 5, doutor Paulo? Podemos abrir. Bom, essa situação de aferição direta também, né? O contribuinte vou abrir de um jeito aqui que ficou confuso para mim. Espera um pouco. Bom, em suma, o contribuinte alega que a quase totalidade da obra, ou seja, 271 metros quadrados e tal, encontrava-se ser edificada em data anterior a 2003. A decisão de piso rejeitou essa tese por entender que não estava fundamentada em documentos comprobatórios, embora ela tenha determinado a realização de diligência que comprovou esse fato. Aí eu vou para o voto.
O recorrente requer a conversão do julgamento em diligência para que possa providenciar a quitação do crédito tributário referente à área construída de 23 metros e tal, não atingida pela decadência. Com efeito, o recorrente reconheceu desde a apresentação da impugnação que a exigência da contribuição social deveria incidir sobre essa área. Afigura-se, pois tratasse de matéria não litigiosa, não cabendo manifestação alguma desse colegiado. Do exposto, deixo de conhecer essa matéria. Conheço das demais matérias do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade, não há preliminares. Quanto à parcela litigiosa da infração, entendo estar subjamente comprovado nos autos que a área construída de 271 metros e tal foi edificada em data anterior a 2003, conforme assentado no relatório de diligência de folhas 43 e 44, não sendo passivo de lançamento, cujo auto de infração foi cientificado ao sujeito passivo em 2/12/2010, face à decadência. Então, eu voto por não conhecer da matéria preclusa, que eu acho que está até prescrito a exigência desse crédito tributário aqui, e no mérito, dar-lhe provimento na parte conhecida, para conhecer a decadência em relação à área construída de 271 metros e tal. Então, ele tem uma decadência de uma parte e a outra parte que ele confessou, a DRJ não tomou conhecimento, né? Não reconheceu como matéria não litigiosa. Ele não falou sobre a questão de ser ou não litigiosa, entendeu? Ele vem pedindo para baixar em diligência para poder pagar isso aí, entendeu? Então, não é assunto nosso. Entendo que não cabe a gente se manifestar sobre matéria não litigiosa. Eu tenho dúvida se não seria o caso de, não é que é não conhecimento, mas de considerar como... Quando a gente considera como não litigiosa, a gente não conhece? Eu acho que é isso. Eu acho que... Doutor João, habilita o áudio. O áudio. Na verdade... Não conhece. Está correto, Paulo. Está correto? Porque o litígio se instaura na impugnação, se ele disse que concorda que está devendo, ele não está questionando o lançamento, não está questionando o débito, não tem litígio. Ok. Doutor Wesley. Habilita o áudio. Eu acompanho. É isso, né? A matéria não... Sim, eu complementar ali o que eu estava falando. Na verdade, eu acompanhei o João. Eu acho que a matéria não faz litígio, não instaura o litígio, é de não conhecimento. Ok. Então, vamos colocar em votação mais algum questionamento? Como vota, doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Habilita o áudio. Acompanho o relator. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Acompanho. Eu acompanho também o relator. Então, ficou acórdão os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer da matéria preclusa, em conhecer parcialmente do recurso, né? Não conhecendo da matéria preclusa, e no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer a decadência em relação à área construída de 271,83 metros quadrados. Só tem que tirar aí o numérico. Tira o numérico. Dar-lhe provimento. É prejudicial de mérito. É prejudicial, né? E dar-lhe... Então, deixa eu repetir aqui como ficou. Acordo dos membros... Não coloca essa metragem aí, é isso? Não, coloca, né?
É só não colocar que é no mérito. Ah, sim. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e dar-lhe provimento para reconhecer a decadência em relação à área construída de 271,83 metros quadrados. Correto? Correto. Correto. Unanimidade de votos. Isso vai se reproduzir para as outras, doutor Paulo? Vai, exatamente a mesma coisa. Então, item 5, 6 e 7 têm o mesmo resultado. Mesmo resultado. E o mesmo vai acontecer com o 14, 15 e 16. A gente vai para o 14, 15 e 16 ou... Na realidade, é que na planilha Excel é 14, 15, 16, mas não é isso, não. É o 8, 9 e 10. Walter Aparecido Gonçalves. Então, a gente vai para o item 8, 9 e 10. Walter Aparecido Gonçalves. Só um tempinho para a gente abrir os votos. O meu, eu não sei o de vocês, mas o meu está demorando um pouquinho para abrir. Acho que demora 1 minuto. Eu copiei todos os votos para minha tela já, entendeu? Para minha área de trabalho. Todos que já estavam disponíveis, né? Eu não copiei. Todo mundo conseguiu abrir? Aberto. Podemos, Paulo. É o Walter, né? Isso. Bom, Walter, ele também é questão aí de arbitramento na construção civil, pessoa física, né? Contribuições sociais. As teses defensivas são: questiona o percentual da multa aplicada de 75%, argue falta de justiça do lançamento e falta de bom senso da decisão recorrida. Bom, eu levo provimento com base no seguinte fundamento: a defesa da autoridade julgadora, em sede de julgamento administrativo da lei, de afastar a aplicação da legislação tributária com fundamento em bom senso ou critérios de justiça, que deve orientar a produção da legislativa. Cabe à autoridade administrativa dar concretude à lei posta, plenamente em vigor, referida no lançamento e na decisão atacada, que respalda a exigência. Então, eu estou mantendo esses 3 lançamentos aí. Então, não houve nenhuma comprovação, nenhum ataque ao mérito propriamente dito. Não. Doutor João? Habilita o áudio. Habilita o áudio, doutor João. Microfone. Paulo, aliás, eu queria aqui fazer um cumprimento ao Paulo pelos votos sucintos que ele está apresentando. Excelente, parabéns. Mas eu queria só fazer uma observação quanto à emenda. O senhor coloca devido à multa de ofício sobre contribuições arrecadadas em atraso. Aí, na verdade, a contribuição arrecadada em atraso suscita a multa de mora. A de ofício é aquela contribuição que exige a ação estatal. Tá certo, tá certo. Eu vou tirar esse de ofício, então. João, obrigado aí. Lembrando que a emenda também é votada, viu, gente? Sim. É importante ler a emenda. Mais algum questionamento? Eu vou colocar em votação, então. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Boto? Com o relator. Doutora Fabiana? Acompanho. Eu acompanho também o relator. Então, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Reproduzindo esse resultado para o item 8, 9 e 10. Isso. Aí aqui a gente vai dar uma pausa no doutor Paulo.
Vamos para o Dr. Kleber, relatando o processo, o item 11 da pauta. Lembrando que ele é paradigma para os itens 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, deixa eu ver até que item. Até o item 24 da pauta. Acharam aí? Elenco. Elenco construções. Construções. Isso aqui, na realidade, trata-se já de um embargo, né? Porque tinha sido motivo de embargo anterior, porque foi anotado o período errado. O período de apuração no acórdão no acórdão do recurso voluntário, foram excluídas várias competências e ficou apenas um. E foi anotado no acórdão do recurso voluntário todas as competências ainda, quando só remanescia a competência de janeiro de 1996. Aí, fazendo o embargo, foi embargado o acórdão, o recurso voluntário. Eu mesmo peguei lá e fiz a alteração para colocar apenas, não sei por que cargas d'água, eu coloquei, em vez de janeiro de 96, janeiro de 2006, né? Quando a gente está assim, ficando velho, né? E já vou para a sexta dezena de vida, eu errei ali, eu botei em janeiro de 2006, quando o correto seria janeiro de 1996, que foi a única competência que remanesceu, né? Então, é só essa alteraçãozinha aí, ó. No final, eu acolho os embargos denominados para sanando a inexatidão material verificada, alterar o trecho, data do fato gerador, que eu botei 30 de janeiro de 2006, para período de apuração de 1º de janeiro de 96 a 31 de janeiro de 96. Eu quero fazer apenas uma pergunta aqui, talvez o doutor João, aí, que é mais experiente. Isso aqui, eu estou alterando o acórdão de embargos, né? E não o acórdão do recurso voluntário, né? Aí eu me lembro, acho que fui eu que embarguei isso aqui, ou Sheila? Foi. Não, antes foi, o anterior. Na verdade, você embargou o anterior. O acórdão do recurso voluntário. E aí ele fez esses embargos, mas aí continuou o erro. Eu me lembro do caso. E eu acabei fazendo o mesmo embargo do seu. Respondendo, doutor Kleber, esse acordo que a gente está votando aqui, esse acordo que o senhor está anunciando, ele altera o acórdão dos embargos. Porque o erro estava lá. Isso. Então, ele integra o acordo dos embargos, que, por sua vez, integra o acordo do recurso voluntário. Então, ele não altera diretamente o acordo do recurso voluntário. Poderia se tivesse um embargo nominado dos dois acordos. É possível que constatasse erro nos dois. Mas aqui não é o caso. O erro só está no acordo do embargo, do primeiro embargo. Não é isso? Isso, então tá aí, é só alterar para a data, para o período de 1º de janeiro de 96 a 31 de janeiro de 96, é só isso, tá aí alterado. É só a questão mesmo do período, né, de isso, data do fato gerador, que você colocou data do fato gerador e teria que constar o período de apuração, né? Não, a rigor podia ser data se fosse em janeiro, 31 de janeiro de 96. Exatamente. Eu botei 2006, não sei onde é que eu estava com a cabeça. Tranquilo. E aí, nesse caso, não tem efeitos infringentes, né? Ou vai ter? Não, sem efeitos infringentes. Tá. Só a sugestão de colocar na conta. Não, peraí. Eu acho que tem, porque vai mudar a data do fato gerador. A gente estava decidindo sobre o período de 2006, quando, na verdade, queria ter decidido sobre o período de 96. Então, eu vejo que tem efeitos infringentes, sim. Está mudando totalmente o alcance da decisão. Ok.
Aí, é só sugestão para colocar também na conclusão o número do acórdão que você está Sim, eu não coloquei aqui. retificando. Número e data. O número e data. Aí, no caso aqui, eu vou colocar o número e data do acórdão de embargos, doutor João? Sim, Sim, né? do acordo de embargos. Ah. Do acordo que foi embargado. Do embargado. Que foi o dos primeiros embargos. Sim, então vai Então, ser... espera aqui, botar o número. Tá, aqui no relatório não está o número do acórdão também não, no iniciozinho. Relatório? Na parte do relatório que você fala, trata de embargos inominados, contra acórdão de embargos, seção tal, aí não tem o número. Era para estar bem aí, depois acórdão de embargo, o número, esqueci mesmo, vou colocar aqui. É importante colocar um número para saber o que a gente está retificando. Certo. Alguma dúvida? Vou colocar em votação, então. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Wesley, sua imagem está congelada. É só desabilitar o vídeo. Desabilita o vídeo e habilita novamente. Isso, voltou. Doutor Wesley, doutora Fernanda, doutor Paulo, Acompanho. doutor Boto, Acompanho. doutora Fabiana. Acompanho também. Eu também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos inominados com efeitos infringentes para, sanando a inexatidão material verificada, alterar o trecho. Aí aqui eu tenho que colocar o número do acórdão e a data. Você tem aí, Kleber? Vou baixar aqui, tem ainda não. Para, sanando a inexatidão material verificada no acórdão tal, né, da data tal, de 4/12 de 2019, alterar o trecho, alterar a data do fato gerador 31/1 de 2006 para o período de apuração 1/1 de 96 a 31/1 de 96. Isso, eu vou procurar o número aqui do embargo e te passo. Aí você me passa, por favor. Tem alguém digitando aí. Um barulho de... Parou. 4/12 de... Alterar, então, a data do fato gerador de 31/1 de 2006 para período de apuração de 1/1 de 96 a 31/1 de 96. Certo? Certo. Eu vou deixar ele aqui só grifado, aí na hora que a gente fizer um intervalinho, aí a gente pega só o número. Então, a gente vai pro... Como os outros são repetitivos, o item 25, Del Monego e Cia Limitada, Dr. Paulo. Eu vou abrir aqui também. Só um minutinho aqui para abrir. Pode começar, doutor Paulo. Tá sem o áudio. Habilita o microfone. Ok, vamos lá. Também contribuição social previdenciária, no caso, obrigação acessória, deixar de apresentar livro de área e outros mais. O contribuinte, o decadência com base no artigo 150 do CPN, vinculação do presente lançamento a notificar a manutenção
das notificações de lançamento relativas à obrigação principal e argue o caráter abusivo da multa aplicada. Bom, eu não conheço das arguições de inconstitucionalidade ao teor da súmula CARF número 2. O recorrente reproduz os argumentos da impugnação. Rejeito de decadência com base na súmula 148, que se aplica o 1731, né? Transcreve os fundamentos da decisão recorrida que adota uma reação razão de decidir que afirma a independência entre a obrigação acessória e principal, a correção da multa aplicada segundo a legislação pertinente. E é isso, o resumo desse voto. Então, é um auto de infração de obrigação acessória? Por deixar de exibir documentos, não é isso? Livros e documentos. Tá. Restou comprovado realmente que ele não exibiu os documentos. Aí ele alega a questão da decadência pelo 150, mas como tem a súmula que fala que para obrigação acessória a gente aplica o 173, inciso 1º, então o relator não está reconhecendo a decadência do auto de infração. Basicamente foi isso aqui. Isso. Doutor João, gostaria de falar? Sim, uma dúvida. Doutor Paulo, eu não estou entendendo, eu estou lendo seu voto. Qual a relação dessa multa, porque é multa por não atendimento, não é isso? Isso. Qual a relação dessa multa com... O senhor diz aqui, existem infrações relativas a faz-geradores não alcançados pela decadência. Qual que é a relação que o senhor está fazendo entre a multa e essas eventuais... É que a multa descreve... deixa eu abrir aqui o PDF. Provavelmente essa multa descreve vários fatos, entendeu? E alguns fatos seriam decadentes se fosse só alguns, mas só que são vários. Não atingidos pela decadência, a multa foi aplicada no valor mínimo, entendeu? Então, ela seria devida havendo ou não decadência, em relação à parte dos fatos elencados pelo fiscal, entendeu? Sim, né, porque no meu entendimento, essa multa em particular, ela se aplica, inclusive, se tivesse havido decadência dos fatos para os quais teria sido exigida a apresentação de documentos. Então, falando em tese, que não é o caso, a gente não analisou aqui os autos, mas o fundamento para admitir a multa não é não ter havido a decadência de uma obrigação principal, porque não é uma multa vinculada à obrigação principal. Uhum. É uma multa de não atendimento à intimação. Quer dizer, ela não guarda relação com o fato gerador. Guarda relação, o fato gerador da multa é ele não cumprir a ordem fiscal. Ainda que tivesse uma decadência, ainda que tivesse. É só a questão do fundamento. É que eu não sei se ele estaria obrigado a apresentar um livro diário, por exemplo, que seria do período decadente, entendeu? Eu tenho dúvida se ele teria essa obrigação. Mas só que isso aí é irrelevante, entendeu? Nesse processo. Porque tem pelo menos uma... Tem pelo menos uma que não estava decaída, portanto, uma seria suficiente para sustentar isso. Perfeito. A maioria é relativa a período não decadente, entendeu? É porque nós já tivemos essa discussão uma vez no colegiado, Sheila, o seguinte, a multa por não atendimento à intimação, ou atendimento incompleto à intimação, ela se aplica por não ter cumprido a ordem fiscal. Então, digamos, que no exemplo que o Paulo deu, que ele tenha intimado o contribuinte a apresentar um diário ou um documento que, em tese, ele não estava mais obrigado à guarda, em tese. Ainda assim, ele tem que comparecer e dizer, olha, não vou apresentar porque o documento não está... Eu não tenho mais o documento guardado, não sou obrigado a guardar esse documento, já decaiu o prazo, mas o que ele não pode é ignorar a intimação. Esse é o motivo da multa, ignorar a intimação. Independente de estar decadente ou do que está sendo pedido, ele tem que depois do responder, processo. pelo menos, por que ele não vai atender. Eu também tenho o mesmo Exatamente. entendimento. Isso, para mim, eu não aprofundei essa questão, primeiro porque não é relevante, depois eu não sei se eu teria isso aqui nos autos, teria que olhar, entendeu? Para ver. Não, mas isso eu concordo com o senhor, não é relevante para o seu voto também. Não. A gente só está discutindo mesmo a tese. Porque tem pelo menos uma que não decaiu, então já sustenta a multa. Uhum. Algum questionamento mais?
Podemos colocar em votação? Só uma questão, que eu tenho colocado nesse voto, eu comecei a colocar em outros também, que quando a pessoa argue inconstitucionalidade, eu não conheço, entendeu? Eu não decido isso no mérito, eu decido isso como preliminar. Pode ser assim mesmo, né? Sim, é não conhecer, né? Doutora Fabiana? Pois essa questão do não conhecimento na minha turma tem tido bastante discussão e eu sempre defendo que inconstitucionalidade é não conhecimento, porque se o cara que não tem competência para julgar não pode conhecer. E, enfim, isso tem dado problema. Agora, aqui na conclusão do Paulo, o que eu achei só curioso é que ele botou isso que não conhece das alegações de inconstitucionalidade e depois no mérito ele invoca novamente o enunciado da súmula número 2. Eu não sei se era isso mesmo a tua intenção, Paulo. Não era, não. Eu falei 2 vezes dela aqui. Isso, eu achei só que a conclusão ali talvez... Tá, então era isso mesmo. Eu também tinha visto, eu até na hora de redigir a questão aqui, o dispositivo, eu ia tirar essa parte. Doutor João? Uma pequena dúvida minha. Eu tenho colocado esses enunciados de súmula aqui no deciso, entendeu? Eu preciso fazer isso mesmo? Ou bastaria colocar na ementa? Tem uma orientação da presidência para colocar na conclusão também. Além de constar da ementa, constar da conclusão. É só lembrando que, nesse caso, não constou da ementa, tem que colocar lá. Por que coloca? A gente coloca, sempre que a matéria for matéria simulada, coloca súmula, CARF, número tal, na ementa, porque facilita a busca, só por isso. Então, não basta colocar o enunciado como está, tem que também colocar em parênteses súmula, CARF, número tal, na ementa. Beleza. E outra coisa, Sheila, na hora de fazer dispositivo aí, o Paulo colocou na conclusão, não conhecer, etc., e por conhecer das demais matérias. A gente normalmente não registra na conclusão a parte conhecida, a gente geralmente registra só a parte não conhecida, excluída do recurso. Correto. A não ser assim, que a parte não conhecida seja tão extensa e a conhecida seja tão ínfima, fica mais prático citar a conhecida, né? Mas normalmente é ao contrário. Ok, doutor. Não há necessidade de citar os dois. Obrigada. Vamos aproveitar então e colocar em votação. Doutor João, como vota? Eu acompanho o relator. Doutor Wesley? Eu acompanho e concordo com a doutora Fabiana que matéria de inconstitucionalidade não é competência, né, do CARF e, portanto, conhecida. Eu acompanho o relator. Doutor Kleber? Acompanho o relator. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Boto? Acompanho. Doutora Fabiana? Acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, súmula CAF número 2, rejeitar a preliminar de decadência com fulcro na súmula CAF 148 e no mérito negar-lhe provimento. Alguma observação? Acho que é isso, né? Acho que eu vou botar ao invés de botar esse com fulcro, eu vou botar entre parênteses súmula CAF 148. Acho que fica mais sintético. O próximo item da pauta é do Dr. Wesley, ele tem sustentação oral. É o item 26, 27 e 28. Dr. Wesley, são 9h56. É um processo mais complicado? Vocês querem fazer uma pequena pausa para... Como é que está a questão? Pausa? Dr. Wesley, habilita o áudio, por favor. Não é complicado, mas como são 3, eu acho que a gente vai levar... E ele tem sustentação oral, então a gente vai ter 15 minutos de sustentação oral. Então eu sugiro a gente vai fazer uma pausa rápida agora de... Vamos colocar uns 10 minutos, pode ser? Pode ser. 10 minutos. 10 minutos, então Ana Tereza, a gente vai interromper a gravação agora e a gente retorna daqui a 10 minutos. Ok, doutora Sheila. Ok.